um único guia. Jesus mesmo disse: a ninguém chameis de meu Pai espiritual, meu Pai no Espírito, porque um só é o vosso Pai. A ninguém chameis de meu guru, de meu guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E o escritor de Hebreus diz isso: coloquem os olhos fitos e fixos no único que tem que ser objeto dessa observação, desse aprendizado, dessa renovação de consciência todo dia, que é o Cristo, que se manifestou historicamente em plenitude absoluta em Jesus. Ele é o vosso guia, o vosso mestre, é o vosso pastor, é o vosso bispo. E diz ainda o escritor de Hebreus, é o apóstolo das vossas almas. É aquele que representa as vossas almas na presença de todo o principado, potestade, poder, tronos, soberanias universais, na presença do Pai. Ele é o supervisor, é o bispo da minha alma, ele é o apóstolo da minha alma, ele é o meu pastor da vida, ele é o guia do meu ser, é o guru das minhas compreensões, ele é a minha chave hermenêutica interpretativa. Portanto, o discípulo, eu, que é você, que somos nós, não está, jamais estará acima do seu mestre. Que é o que tragicamente a gente vê acontecendo. A gente querendo acrescentar coisas a Jesus. Como Paulo disse, se vier alguém, ainda que venha transvestido, transmudado, num anjo de luz, e vos apresente um evangelho que tem acréscimos a fazer ao ensino de Jesus, ou que tenha decréscimos e retiradas a realizar ao ensino de Jesus, Paulo diz, seja anátema aos vossos sentidos, seja algo rechaçado, abominado, não sigam, não levem a sério, não percam tempo de nenhuma natureza. E é o que nós mais temos entre nós, infelizmente. A gente vive numa geração onde todo dia tem algum louco tentando trazer algo que Jesus não ensinou, jamais ensinaria, e que é totalmente contrário ao espírito e às práticas manifestas no trato de Jesus com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os velhos, com os marginais, com os desprezados da vida, e também no trato dele com as autoridades, com surtos de sobreexcelência, de sobressaimento, ou de importâncias, ou de prevalências. Como lidar com elas? Eu aprendo com Jesus. Como ele passa com espontaneidade indiferente por tudo isso e por todos esses. Como é que eu tenho que aprender a lidar com as autoridades religiosas, com as suas síndromes de Lúcifer e de dominação e de controle da alma humana? Como é que eu tenho que aprender a lidar com a religiosidade fanática, persecutória, que vive em cima da gente, tentando de algum modo perverter mentes e corações e distorcer compreensões e fazer torcidas e mudanças de natureza cognitiva no nosso entendimento, na nossa compreensão do Evangelho. Portanto, o discípulo não está acima do seu mestre. Eu aprendo com meu mestre a lidar com todas as coisas, com as boas e com as ruins.
Nem o servo está acima do seu senhor. Não pode estar. É patético querer estar. Quando você vê pessoas dizendo, não, Jesus não disse, não ensinou isso, mas eu tive uma revelação do Espírito Santo. Nova revelação, um novo mover. Jesus não chegou aí, mas o Espírito Santo me deu a conhecer o que Jesus não me ensinou. Abomine isto. Saia correndo daí. Fuja disto. O quanto antes. Porque o servo não está acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Pelo amor de Deus. Imagina só. Se eu tiver a aventura de conseguir ser como meu mestre, como meu guia, como meu Senhor, como o meu mentor, como o meu bispo, como o meu pastor, como o meu apóstolo, que é um só, que é Cristo Jesus, e eu não tenho nenhum outro. Todos os outros, mesmo aqueles que ele chamou, Pedro, Tiago, João, os 12, Paulo, e quem quer que venha mais, seja homem ou sejam mulheres de significado, todos eles são coadjuvantes, são servos da fé que em Jesus se propaga no mundo pelo trabalho do Espírito Santo, aonde a gente sabe e aonde a gente não sabe, aonde a gente foi e aonde a gente não foi, aonde chegamos e aonde nós não chegamos e nem chegaremos, todavia o Espírito de Deus é livre. Sopra onde quer, age onde quer, como quer, com quem quer, trabalha no coração de quem deseja, revela a si mesmo às pessoas com a minha presença ou apesar da minha presença, com a minha ajuda ou apesar das dificuldades que eu, querendo ou não querendo, crie. Ele é livre. E eu sou servo dessa consciência. Eu não tenho nenhum tipo de ideia diferente. Eu não estou aqui para inventar nada, para acrescentar nada, para agregar nada. Eu não tenho nenhum verbo a mais. Eu estou aqui exclusivamente querendo me satisfazer nessa certeza de que basta ao discípulo ser como seu mestre. Isso me basta. Essa graça me basta. Essa compreensão me basta. Esse é o meu mestrado, é o meu doutorado, é o meu pós-doutorado. Essa é a minha licenciatura em divindade. É encarnar o Evangelho de Jesus no mundo, na vida e entre os seres humanos. Essa é a graça que me totaliza, que me plenifica. É nessa direção que eu caminho. É aí que eu me completo. É dia a dia me aproximando mais disso, enquanto eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam, e prossigo para esse alvo, de que me basta ser, como discípulo, semelhante ao meu mestre, é na direção dessa vocação da encarnação da imagem de Deus em Cristo Jesus na minha existência e nas minhas práticas existenciais em todos os níveis e dimensões, que está a minha completude. Positivamente falando. E também negativamente falando. Porque basta ao discípulo ser como seu mestre no aprendizado de toda a prática do bem, como também basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, na experiência de todas as dificuldades. As dificuldades que visitaram a Jesus e que recorrentemente o perseguiram pela ação
explícita e perversa de seres humanos cegados, bloqueados, encrustados na ignorância, com aquela crosta de impedimento cognitivo diabólico colocado sobre as suas mentes, de tal modo que quanto mais luz, mais cegos ficavam. Quanto mais graça, mais endurecidos se tornavam. Quanto mais bondade viam, mais indiferentes tentavam ser. Quanto mais misericórdia assistiam, mais se empederniam, de modo que na vida de alguns, a bondade de Deus, ao invés de os melhorar, produz neles efeito diametralmente e radicalmente oposto. Essa é uma grande calamidade de quem quer que observe como os seres humanos reagem ao amor de Deus no curso da história humana. Então basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor, para o bem e também para o mal. Aí ele diz, para o mal. Se chamaram de Belzebu, o maioral dos demônios, a mim, que sou o dono da casa, que sou o senhor e o mestre, se fui chamado por eles de Belzebu, e a gente ainda vai chegar mais adiante, aonde esse tema de Jesus nomeado maioral dos demônios, operador de milagres pelo poder dos demônios e de Satanás, conforme os fanáticos religiosos agarrados aos seus dogmas de morte, aos seus mestres do inferno, em nome de um Deus diabólico, ensinavam e diziam e contrapunham-se a Jesus. Nós vamos chegar nisso daqui a mais uns dias. Ele aqui menciona isso, que já tinha acontecido antes. Ele só, en passant, menciona outra vez. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais a você, quanto mais a mim. Meu Deus, eu olho para Jesus e fico satisfeito, contente. Tem gente que olha para mim, e não são poucos, são muitos, e me dizem, Caio, eu não sei como você aguenta. Hoje está a sopa do mel para mim. Outra vez, o horroroso foram os 20 anos, entre mais ou menos 1996, 97, 98 e até uns 3 anos passados, foram tempos horrorosos, de pessoas me chamando de tudo. Eu hoje moro em Brasília, vai fazer 20 anos que nós começamos a vir para cá. Agora no dia 24 de julho faz exatamente 20 anos. E no passado, eu rodava o Brasil inteiro, todas as cidades, os municípios, pregando para milhões de pessoas. Os antigos lembram disso. Milhões, não é exagero, não é superlativo, não tem nada além da conta aqui. Milhões presencialmente e muitos milhões pela televisão, antes de haver internet. Milhões de livros vendidos, de vídeos cassetes, de áudios cassetes, aqui e na terra toda. Pois bem, e incensamentos positivos de todos os lados, o que começou a me dar uma angústia muito grande. Porque eu lia Jesus dizendo, olha, se todos aplaudirem você o tempo todo, abra o olho. Porque foi assim que eles fizeram com os falsos profetas que viveram antes de nós. Aqui e ali vinha uma perseguição, alguém que quebrava aquela unanimidade por inveja explícita, que a pessoa não conseguia nem dissimular, e se colocava odiosamente contra você, mas a grande maioria
sentia ódio, inveja, antagonismo, mas não tinham coragem de expressar, com medo de serem comidos vivos. Fariseus são assim. Quando eles sentem que tem muita gente com você, eles se retraem. Eles ficam buscando oportunidades de fragilização para te comerem vivo, para te abocanharem, para te devorarem inteiro. Quando eles viram essa oportunização, especialmente de 98 para frente, meu Deus, eles vieram com aquela avidez sanguinária, com aquele canibalismo, vieram com aquela avidez de um banquete antropofágico sobre a minha vida. E eu não vou dizer a vocês que foi uma tolicezinha, não. Foi muito, e muitos milhares, falando o tempo todo. E aí deixa eu voltar a Brasília. E eu que rodava o Brasil inteiro e o mundo todo, e tinha um escritório aqui em Brasília, onde eu vinha toda hora pregar. E quando vim para cá, mudar para cá já no ano de 2004, em julho de 2004, as igrejas que me recebiam com os tapetes já mais vermelhos, com as maiores glórias por aqui, começaram a divulgar na cidade inteira que eu tinha me tornado um anticristo. E que a minha persuasão vinha do poder de Satanás e de Belzebu na minha vida. Eu vi tanta gente preocupada que me amava chegando e dizendo, você sabe que estão dizendo para todo lado, né? E eu dizia assim, eu sei. Só que a essa altura a minha casca deve estar começando a ficar bem grossa. E eu jamais imaginaria que ela ficaria tão grossa quanto ficou. Hoje em dia, praticamente não existe nada nessa vida que possa vir desses inimigos do Evangelho que me perturbe. Eu estou completamente consciente e acautelado dos homens. Mas é Jesus quem manda que a gente aprenda assim. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais a você, Caio, quanto mais a você, meu irmão, minha irmã, você em qualquer lugar me vendo e me ouvindo, está sofrendo dificuldades, está sendo retalhado, está sendo colocada em ostracismo, estão parando de falar com você, não tenha medo. Faz parte desse processo. Como ontem eu repeti tantas vezes, e no curso da minha vida, milhares de vezes, a frase de Paulo, tantos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Inevitavelmente. Foi assim comigo, ele diz. Me chamaram Belzebu, o maioral dos demônios. Quanto mais a vocês. Então se preparem, porque vocês vão ser chamados do impensável, do indizível, vão ser designados os satanases por aqueles que são os reais diabos humanos, trabalhando contra a graça de Deus na vida dos seres humanos. Então, não se assustem. Portanto, olha aqui para mim. Portanto, não os temais. Justamente agora em que entrou luz aqui. Não faz mal que ela chegue ilustrativamente, embora possa prejudicar a imagem, que ela chegue ilustrativamente a você. Não os temais, portanto, não os temais. Isso é consequencial. Eles são assim, farão assim, agirão assim. Buscarão intimidar vocês assim. Não tenham dúvida, não se equivoquem de que, assim como é comigo, será com todo aquele que quiser parecer comigo, que quiser se bastar em mim. Se a mim chamaram Belzebu, quanto mais a vocês. Portanto, sabendo disso,
Não tenham medo de nada disso e de nenhum deles. Não temam a nenhum deles, sob hipótese alguma. Não os temais, pois nada há encoberto. Eles vão inventar, eles vão criar, eles vão dissimular, eles vão ocultar, eles vão encobrir, eles vão querer colocar véus, eles vão tentar impedir, mas saibam, não tenham medo. Essa palavra é invencível. E aquele que vive por meio dela será completamente imbatível. Pode ser esfolado, mas será esfoladamente invencível. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Eles podem fazer o esforço que queiram, mas a luz prevalece nas trevas, contra as trevas. Ela aparece, ela se expõe, ela passa, atravessa as nuvens, ela chega e ela grita. E ela se torna inevitável. Não tenham medo de nada disso. O que é verdade, verdade é. O que aconteceu, exposto será. O que é genuíno, genuinamente se demonstrará. Pode ter a tentativa e haver a busca de impedimentos que eles farão sempre. Mas saibam que não há nada sob o poder deles encobrirem o evangelho que eles querem impedir e acobertar. Não querem que as pessoas percebam, não fiquem com medo. Continuem se bastando em mim. Continuem dizendo, a mim me basta ser como o meu Senhor, guia, mestre e apóstolo da minha alma, como Cristo. Porque não há nada encoberto que não venha a ser apocalipsizado, revelado. Véu será rasgado e a verdade que vocês carregam será percebida, será discernida. Portanto, tenham paciência e não tenham medo enquanto esperam. E não mudem nada e não tentem fazer nenhuma sorte de adaptação. Porque não há nada oculto. Por mais que eles tentem te encobrir, te produzir tapumes de mentira, interporem-se entre você e a percepção de muitos e de milhões, não se importem. Isso sim tem prazo de validade, tem vida curta, porque o Evangelho vai prevalecer. A luz da graça de Deus vai espargir-se e manifestar-se, porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Nada. E não se está falando só de fofoca, não. Sobretudo, o contexto é da tentativa do encobrimento do Evangelho feito por esses antagonistas. Jesus disse, não se incomodem. Isso é completamente não encobrível, não acobertável, não escondível. Essa luz só pode ser escondida por vocês próprios, se negarem a fé. Mas se vocês mantiverem a fé, se vocês combaterem o bom combate, completarem a carreira, se bastando dia a dia em Cristo Jesus e guardando a fé, vocês estão do lado invencível. Embora não venha com invencibilidade aparência, não tem nada a ver com essa perversa teocracia republicana da teologia do domínio, que já teve várias faces e variações durante esses 1.700 anos de cristianismo. O cristianismo foi uma cooptação, foi uma adesão à cooptação feita pelo Império Romano.
E aquilo que antes fora a igreja de Jesus se transformou no cristianismo, que é uma perversão da igreja de Cristo Jesus, e é uma adulteração do evangelho de Jesus, que, como eu tenho repetido muitas vezes, não carrega um único DNA de Jesus naquilo que manifesta. Portanto, saibam disso e saibam que de geração em geração esse grande cobertor, esse grande véu que tenta ocultar a percepção de Jesus, da cognição humana, será rasgado pelo Espírito Santo em todas as gerações. Vocês o verão. É só não se intimidarem, não se acanharem, não entregarem-se a nenhum tipo de acovardamento. Portanto, o que eu vos digo às escuras, isso é Jesus falando com você. É Jesus falando comigo e com você. O que eu vos digo, o que eu vos ensino às escuras, dizei-o à plena luz. Aquelas conversas que eu tenho com vocês, na intimidade, não são ensinamentos gnósticos, para só serem passados para iniciados de maneira extraordinariamente bem preparada. Não. Não há uma gota de gnosticismo em Jesus. Não há nenhum tipo de salvação pelo conhecimento oculto. Ele chega e diz: o que vos digo às escuras, porque as circunstâncias tenham sido essas, ou porque o momento daquela intimidade tenha sido esse, o que eu hoje tenho conversado com vocês em ocasiões íntimas, agora eu estou dizendo, à medida em que vos envio de casa em casa, de cidade em cidade, de lugar em lugar, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz, preste atenção, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do telhado. Não tenham medo de gritar a voz do Evangelho com sabedoria, com bom senso, com pertinência, com tempero do sal, do bom juízo de Deus, do bom sentido, do bom siso espiritual, da sabedoria. Proclamem dos eirados. Digam ao mundo inteiro. A luz é tão grande que eu estou precisando fazer uma sombra aqui com a minha mão para ler o texto. Do contrário, ele reflete. Esse é o poder da luz. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Sem medo, sem tergiversação de natureza nenhuma. Vocês estão do lado da ressurreição dos mortos. Preste atenção. Vocês estão do lado da ressurreição dos mortos. Vocês são aqueles mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. Vocês estão do lado daquele que decreta a inseparabilidade de vocês desse amor e dessa fidelidade que não retroagem. Quem é que pode me separar desse amor de Cristo Jesus por mim? E Paulo, em Romanos 8, dá uma lista que podia ser de tudo e de todos, mas ele não quer ser exaustivo. Ele simplesmente diz, porque nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem angústia, nem tribulação, nem anjos, nem arcanjos, nem principados, nem seres de outras dimensionalidades, nem qualquer que seja a fenomenologia da natureza e que possa ser descoberta
nenhuma outra criatura, nenhum alien, nada, nenhuma surpresa poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a garantia que me basta. Basta a mim carregar essa certeza que o meu mestre me deu. A mim me basta. E é nela que eu amo. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora que, assim como esse sol me ilumina, o sol da verdade, da justiça, no Evangelho, ilumine as nossas faces. Vire o nosso rosto para a luz. Nos banhes com a luz do teu conhecimento, do teu entendimento e da tua bondade e da tua graça. É o que eu peço que tu faças agora no coração de todos aqueles que acolhem essa palavra. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.